Nós estamos iniciando hoje uma nova série de meditações sobre mulheres como nós, mulheres da Bíblia que servem de exemplo e desafio para as nossas vidas, para que sejamos pessoas mais compromissadas com Deus, mais ligadas ao Senhor e que sirvam também para a edificação de outras pessoas, que essas duas coisas sejam as nossas preocupações. E olhar para a vida delas como pessoas como nós, pessoas que têm qualidades, pessoas que têm defeitos, pessoas que pecam, mas pessoas que querem agradar ao Senhor. O texto base de hoje é Atos 9, dos versículos 36 a 42. Nós vamos ler esse texto depois. Em Jope, havia então uma discípula muito dedicada ao Senhor. E ela se destacava principalmente pelas boas obras. Seu nome era Dorcas. Ela ajudava viúvas. Ela costurava para elas e também para outros necessitados. Mas, para a tristeza de muitos, ela adoeceu e acabou morrendo. A tristeza foi geral, né? Perder uma pessoa tão importante no sentido de que servia aos outros. Como a cidade de Lida era perto da cidade de Jope, e eles sabendo que Pedro, o apóstolo Pedro, estava ali, eles logo selecionaram alguns lá e mandaram para avisar a Pedro que estavam precisando dele ali em Jope. E o recado era o seguinte: venha depressa. No versículo 38, nós lemos o recado que Pedro recebeu: não demores em vir ter conosco. Pedro foi logo, ele atendeu ao chamado. E ao chegar em Jope, no cenáculo onde estava o corpo já sem vida de Dorcas, Pedro foi cercado pelas pessoas que a Dorcas ajudou, e elas mostravam o que elas receberam de Dorcas, as roupas que ela fez, aquilo que ela fez para ajudar aquelas pessoas. E com certeza Pedro, vendo aquilo ali, e as pessoas com esses gestos mostravam que Dorcas faria falta. A gente viu que Pedro, pelo recado, que Pedro foi chamado ali com urgência, mas Dorcas já estava morta. Eles precisavam de ajuda, sem dúvida nenhuma. Talvez eles nem soubessem que ajuda eles receberiam de Pedro, mas eles precisavam da presença de Pedro ali, o apóstolo, aquele que andou com Jesus. No mínimo, eles receberiam de Pedro o consolo. O trabalho de Dorcas era muito significativo, e mesmo ali diante da morte, algo que consideramos, né, o fim, os discípulos de Jope, que moravam ali, que trabalhavam ali, eles mandaram um recado para Pedro e pediram a presença de Pedro ali, mesmo diante da morte. Dorcas viveu de tal maneira que sua morte deixou muitos desamparados. Como vamos viver agora sem a ajuda da Dorcas? Aquelas pessoas levaram então sua dor e desamparo a Pedro. Agora era esperar, ver o que Pedro faria. Pedro pôs-se de joelhos, ali a sós com o corpo de Dorcas, e orou ao Senhor, e depois falou com ela: Dorcas, levanta-te. E o milagre aconteceu.
Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Versículo 40. Dorcas, então, uma mulher como nós, que se dedicou ao Senhor, sendo usada para ajudar aos necessitados, para servir. Serviu as pessoas, mas ela estava servindo ao Senhor. Serviu ao Senhor com a sua habilidade, com o seu talento, presença necessária entre aqueles que a velavam. Presença necessária para testificar sobre o poder do Senhor. O texto diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. A gente vê que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Mas eu quero deixar algumas perguntas para você pensar. O discípulo tem compromisso. O exercício da fé é visível e prático. E o cristão verdadeiro deixa marcas. É a minha pergunta, né? Diante de um fato. Dorcas usou uma agulha. Você tem usado o quê para servir ao Senhor? Que Dorcas te inspire e que a gente se preocupe em olhar para as mulheres como nós, mas a gente também ser uma mulher que faz diferença na vida de outros e que glorifique o Senhor. Deus nos abençoe. Até a próxima.